Essa evolução do Náutico, ela vem progredindo muito bem mesmo. No primeiro jogo, para esse jogo de ontem, contra o Belo Jardim, o Náutico já evoluiu e muito. Fala galera, e no Fala Xerife de hoje a gente vai falar a respeito do jogo do Flamengo ontem, né? O Flamengo empatou, né, de 0-0, pegou um time difícil, né? A equipe do Madureira, né, lá em Cariacica, encontrou dificuldade, muita marcação, mas acho que o torcedor do Flamengo tem que ter um pouco de paciência. Às vezes vem um pouco de crítica, né, em relação, né? Porque joga com Madureira, com a equipe que tem, com o elenco que tem, empatar, então se espera uma vitória. Mas é início de temporada, é início para todos os clubes, não é só Flamengo. Flamengo, Fluminense, Vasco, Botafogo, enfim. São Paulo, Palmeiras, é início de Grêmio, tantas equipes estão iniciando a temporada agora, é muito cedo para se cobrar alguma coisa, e principalmente do treinador do Flamengo, em relação a táticas. Eu vi que ele fez algumas mudanças nesse jogo, mas acho que ele precisa ter calma. É claro, Marinho de lateral esquerdo, não, Marinho não pode jogar de lateral esquerdo, pode ser uma opção, até porque o lateral deve ter machucado, cansar, se ele quer revezar todo mundo, mas não dá para inventar. O Paulo Souza quis inventar no Flamengo e a coisa realmente debandou. Então o Flamengo não pode inventar, o futebol brasileiro não dá para inventar. Eu não estou falando que isso foi uma invenção dele no jogo, pode ser alguns motivos que a gente não sabe, mas ele quer rodar o elenco todo, isso é muito bom até para ele conhecer e também ter as opções de jogo, né, que ele vai ter ao longo do ano do Flamengo. Então ele precisa ter um pouco de conhecimento e as pessoas que trabalham no Flamengo também passar muito isso a respeito do que já aconteceu no Flamengo, né, e de invenções. Não dá para ser professor Pardal, tem que fazer o simples, tem um bom time, tem jogadores no banco, tem qualidade, mas assim, ontem foi um 0-0, a torcida fica meio um pouco impaciente, poderia ter ganho os 3 jogos, poderia, mas é início de temporada, como o treinador falou, como os jogadores falaram, né, e o início sempre realmente, as equipes consideradas menores, elas treinam muito antes, fisicamente estão um pouco melhor, mas é claro, com a qualidade que o Flamengo tem, poderia sim ter ganho o jogo, mas eu achei que a equipe sentiu, e o treinador ele fala o seguinte: eu preciso dar ritmo de jogo, eu preciso que esses jogadores joguem corretíssimo, a não ser que tenha alguma lesão, mas tem que colocar para jogar. O Flamengo tem jogos decisivos, né? A partir de final de janeiro, agora dia 28, já tem a Supercopa com o Palmeiras, esse jogo que é importante, né? Claro, ganhar um título é muito importante, então tem que sim rodar os jogadores, aproveitar agora, porque depois vai ter uma maratona muito forte, Mundial de Clubes, vai ter que viajar. Então, torcedor do Flamengo, calma, tem muita coisa pela frente, não pode se irritar, né? Claro que todo mundo gosta de ganhar, mas faz parte do jogo também. E do outro lado, a equipe do Madureira aguerrida, forte, marcando muito bem, né? Então, vamos esperar, tem muita coisa pela frente ainda, é o início do Campeonato Carioca, acredito tranquilamente que o Flamengo vai classificar, né? Tem 7 pontos, hoje é o líder da competição, né? E tem muita coisa pela frente. Bom galera, agora falar a respeito do Vasco, né? O Vasco joga contra o Audax vem de uma vitória, né? Perdeu para o Flamengo de 1-0, né? Aquele time do Flamengo sub-20, mas perdeu de 1-0, fez um jogo razoável, contra o Botafogo foi melhor, como eu falei, como é início de temporada para um, também é, mas é equipes consideradas menores, mas às vezes na parte física um pouco melhor pelo trabalho já que vem fazendo muito antes do que as equipes consideradas grandes, né? Mas o Audax é muito bem treinado pelo Júnior, né? E o Júnior está fazendo uma boa campanha, né? Uma boa campanha na equipe do Audax, salvou a equipe do Audax ano passado, quando assumiu, estava em 11º, lutando ali para cair, ficou em 8º, então esse ano inicia, perdeu um jogo do Flamengo, ganhou do Botafogo, quer dizer, jogando dois jogos considerados time grande. E agora eu pego o Vasco da Gama. O Vasco todo modificado com a garotada. Isso é um recado, tanto para Vasco como para Botafogo, tá? É ponto corrido. Cada um joga e depois classificam 4. Depois, para tirar lá na frente, é muito difícil, porque vem os clássicos também entre eles, né? E a coisa muda. É claro que a opção são tanto o Vasco como o Botafogo, viajar, enfim, fazer os jogos tem para fazer, entrosar a equipe. Isso é muito bom também, porque a gente sabe que essa equipe do Botafogo e a do Vasco não é essa que vai disputar os campeonatos esse ano, mas tem que somar pontos. Tem uma garotada aí, uma garotada boa, o primeiro jogo empatou, a torcida irritou, alguns torcedores irritados, mas são garotos, tem que ter calma com essa garotada. O Vasco está fazendo um bom trabalho, acredito, fez contratações. E outro recado, às vezes uma derrota ensina muita coisa, mais do que a vitória. Se ganha do River, talvez tinha um pensamento que o Vasco seria o maior clube de todos os tempos, que ia ganhar vários títulos. Então quando você perde de 3-0, você espera um pouco. E volto a dizer, início de temporada.
jogadores ainda não estão bem fisicamente, o River é uma equipe entrosada, então torcedor, calma, tranquilidade, tem muita coisa pela frente. Não tem que ficar irritado não, tem muita coisa pela frente. Por isso que eu digo, os torcedores que vão hoje ao jogo lá, né, do Vasco, contra o Audax, né, vai ser na ilha, né, no campo da Portuguesa, vão lá, incentivem, apoiem esses garotos, porque são o futuro do futebol do Vasco da Gama, são essa garotada, e a garotada boa. O Vasco tem muita garotada boa, sub-17, 18, sub-20, essa garotada que está aí jogando, então tem que aproveitar também essa garotada, as oportunidades, né, as pessoas vão passar para o treinador o comportamento de cada um, então o Vasco precisa fazer um bom jogo hoje, se possível, com uma vitória, mas pega um time cascudo, que é o Audax, né, que em 2 jogos conseguiu uma vitória diante de um grande, que é o Botafogo, e pega o Vasco da Gama hoje. Então, paciência, torcedor do Vasco da Gama, apoia a garotada, e a gente espera um bom jogo. Eu vou fazer esse jogo hoje na Bandeirantes, entre Audax e Vasco da Gama. Valeu, galera, um abraço. Fala, pessoal do canal Xerife Ricardo Rocha 3 no YouTube, tudo bem com vocês? Rapaz, o pessoal do Campeonato Pernambucano tá se puxando, viu? O Náutico venceu ontem, o Santa Cruz empatou em Caruaru. Comentar um pouquinho do jogo do Náutico, gostei bastante do que eu vi. O Náutico tendo várias variações táticas e isso vem me chamando bastante atenção. O seu treinador Dado Cavalcante vem extraindo o que há de melhor em alguns atletas, simplesmente no Vitor Ferraz. Um jogador que te dá a possibilidade de vir por dentro, fazer uma troca de posições ali, junto com o próprio Matheus Carvalho, o próprio Souza. Gostei do que eu vi. O Náutico ontem me impressionou. O Júlio perdeu um gol feito ali praticamente, né? Um belíssimo passe da chegada do volante do Náutico, encaixa um bom passe para o Júlio, isso tudo no primeiro tempo. E o Júlio perde um gol incrível ali, ele poderia ter já feito logo o primeiro gol em cima do Belo Jardim. Tudo que se espera do Souza é justamente isso. As bolas paradas, chutes de média e longa distância, coisa que ele tem nas suas características há muito tempo. Conseguiu fazer um bom clássico, ontem conseguiu jogar bem, chamando a responsabilidade. Outro jogador que vive um bom momento é o Matheus Carvalho. Mais uma vez conseguiu fazer um gol no jogo de ontem, no jogo passado já tinha feito um gol, enfim, vem conseguindo aí manter uma boa média de gols, fez gol também contra o Central no primeiro jogo do Náutico. Vejo que o Náutico vem numa evolução muito boa, algumas peças ainda faltam entrar, mas o Náutico vem conseguindo aí fazer seus pontinhos, vencendo os seus jogos, isso é o mais importante. E essa evolução do Náutico, ela vem progredindo muito bem mesmo, muito bem mesmo. Do primeiro jogo para esse jogo de ontem contra o Belo Jardim, o Náutico já evoluiu e muito. Claro que precisa de alguns ajustes, mas eu vejo que o Náutico vive um bom momento. O Dado Cavalcante vem conseguindo aí extrair o que há de melhor nesses atletas. Matheus Carvalho ontem fez uma belíssima partida. O Belo Jardim também não teve tantas chances no jogo de ontem, se defendeu demais no esquema 4-5-1, às vezes 5-4-1. É muito difícil quando você pega equipes assim, que gostam de partir para os contra-ataques, mas nem isso teve tantos contra-ataques, porque o Belo Jardim mal conseguia sair da área dele, né? Veio passar do meio de campo, quase 20 minutos do primeiro tempo, isso é muito pouco. E lembrando que quando você joga com esses times desta maneira, eu vejo que é muito ruim, porque é 20 metros praticamente para você jogar 15 jogadores. É muito ruim mesmo, mas o Náutico conseguiu fazer o seu gol no segundo tempo, depois um belíssimo gol do Souza, uma chapada perfeita no ângulo do goleiro. O Náutico conseguiu um bom resultado, tá? De parabéns o Dado Cavalcante, parabéns aos jogadores também, por essa maneira de jogar, por essa maneira de fazer algo diferente, mudanças de posições. Isso é muito bom, isso dá uma credibilidade ainda maior ao trabalho do Dado Cavalcante. Agora, pelo lado do Santa Cruz, no jogo de ontem, empate em 0-0. Um jogo tecnicamente abaixo, porque o campo também não ajuda, e todos os times que estão jogando lá estão sofrendo um pouco, né? Por causa do campo. O campo, ele é toda hora ligação direta, muitos erros de passes, tanto pelo lado do Porto, tanto do lado do Santa Cruz. Para mim, o melhor jogador do Porto ontem foi o Danielzinho, um jogador que tem uma qualidade muito boa, um jogador agudo, mudando de posição todo momento, e isso estava confundindo demais a marcação do Santa Cruz. Pelo lado do Santa Cruz, o Arthur, né, conseguiu fazer um bom jogo mais uma vez, mas poderia ter sido expulso. Um lance muito polêmico, onde ele solta a mão ali. Para mim, era para ter sido expulso, uma opinião minha, então nesse momento era para ser expulso. O Santa Cruz iria correr atrás do prejuízo, jogar com um jogador a menos lá no Lacerdão é muito ruim.
E depois teve um pênalti, lance com o Ian, né, o zagueiro, que ele faz o pênalti ali, ele comete o pênalti, o árbitro não deu naquele momento. Mas assim, eu vejo que o Santa Cruz precisa evoluir simplesmente em algumas partes. Santa Cruz tem uma defesa inconstante, isso é muito ruim, tem que fazer algo diferente, o treinador Ranieri Ribeiro, porque a zaga do Santa Cruz é uma zaga inconstante, não consegue manter uma regularidade, ela fica muito irregular, sente demais em alguns pontos da partida. Isso não pode acontecer, porque já vem a Copa do Nordeste, então vai evoluir ainda mais o nível de concentração e o nível da partida também. Então tem que fazer esses ajustes. E na parte ofensiva, para mim, o Santa Cruz precisa correr para ontem para o número 9. O Dagson, um jogador que não está conseguindo render bem, não vive um bom momento, e a torcida já começou a pegar no pé do Dagson. Então, Santa Cruz tem que correr atrás do número 9. Sei que no mercado é muito fácil, quem tem não libera, mas o Santa Cruz tem que buscar alternativas para substituir, né, essa carência no elenco do Santa Cruz. O Lucas Silva também é um jogador que ficou muito marcado no jogo de ontem. Quando ele conseguia, era um desafogo do Santa Cruz, mas ficou muito marcado no jogo de ontem. Já tinha uma sobra muito perto para até roubar essa bola e partir nos contra-ataques, para jogar nas costas do Jefferson Feijão, mas o Santa Cruz conseguiu estabilizar naquele momento. Pelo lado esquerdo, o Cabral não foi eficiente mais uma vez. Então o Cabral também tem que prestar atenção, tem que voltar a jogar futebol, que é um jogador que tem qualidade e já mostrou isso no ano passado pela própria equipe do Santa Cruz. Outro jogador que, para mim, consegue jogar bem, mas não consegue manter uma regularidade, é o Anderson Ceará, um jogador que Santa Cruz precisa demais desse atleta, mas ontem também não conseguiu render o que se era esperado. Santa Cruz fez uma partida boa, não fez uma partida excelente, mas também não perdeu fora de casa. Tá bom, pessoal? Então você já sabe, curta, compartilhe, comente bastante o canal Xerife Ricardo Rocha 3 no YouTube. Ativa o sininho aí, Thalita, pessoal, ficar ligado e para você receber também logo os vídeos, assim que sai para você, você já recebe essa notificação. Então ativa aí o sininho, por favor, dá aquela moral. Agora vem a melhor parte, Esportes da Sorte, meu amor. Isso mesmo, pessoal, Esporte da Sorte, ela vem aí com tudo, ó, tá com moral lá no Bahia, conseguiu aí o patrocínio Master, também tá com moral no Goiás, que passou de fase ontem pela Copinha, enfim, e você sabe, né? Aposte na Esportes da Sorte, meu amor, nosso amor. Piscou, pagou tudo muito rápido. Tem jogos hoje por vários campeonatos, jogos do Cassino, o jogo da Mina, tem também o Foguetinho, Spaceman, tem vários jogos, então vem-te embora para a melhor casa de apostas, Esporte da Sorte, meu amor, só vem, piscou, pagou. Vamos lá, galera, olha, e hoje tem bons jogos, e muitos jogos também, né? Campeonato Carioca, Paulista, Copinha, muitos jogos. Vamos lá e não se esqueça, né? Piscou, pagou. Esporte da Sorte, nosso amor. Vai lá, galera, acessa a melhor casa de aposta do mundo. Valeu!